Então, bem-vindos à aula 2 da trilha Abordando as Lacunas Acadêmicas, nenhum aluno fica para trás. Como lidamos com a interrupção no aprendizado e nas avaliações desse ano, garantindo que nenhum aluno fique para trás? Nessa segunda aula, a gente vai falar um pouco sobre o nível do aluno, sobre uma perspectiva de avaliação formativa. Muito legal. Okay? Então, quais os objetivos que nós temos para essa aula? Os objetivos nossos são engajamento igual a realização mais conhecimento, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Compartilhar uma melhor prática no processo de avaliação formativa remota e avaliando o nível dos alunos em básico, intermediário e avançado. Ok? Vamos começar então. Engajamento. Um dos grandes desafios que temos com os nossos alunos é de engajá-los, a gente sabe disso, a gente está vendo muita disposição dos professores para ajudarem os seus alunos no engajamento de fazer as atividades, empenhar e continuar aprendendo. Eu sei que cada um de nós tem o seu papel nesse processo, né? Mas também sei que nós estamos mais propensos a nos engajar em algo que nós acreditamos ser capazes de realizar. Então, quando a gente acha que a gente dá conta de fazer alguma coisa que nos é solicitado, a gente tem uma propensão maior para nos engajar. Então, a realização é a capacidade para conseguir completar algo. A gente tem uma noção de que a gente consegue, o início do processo. E todos nós precisamos ser reconhecidos pelos nossos esforços. Se você não está sendo reconhecido pelo seu esforço, eu quero te reconhecer aqui agora. Você está de parabéns pelo esforço que você está fazendo, pelo empenho que você está colocando nisso e pelo coração que você está fazendo tudo isso pelos seus alunos, pela comunidade, por nós todos. Então foi isso que fez a diferença nas nossas vidas lá atrás. Teve um professor, uma professora que chegou bem pertinho do nosso ouvido, falou baixinho e compartilhou com a gente esse reconhecimento. Ela falou, parabéns, você está indo bem, eu estou vendo seu esforço. Você vai conseguir, eu acredito em você. E isso motivou a gente. Então o engajamento tem a ver com a capacidade de realizar algo, com a capacidade de ser capaz, sentir capaz. E o reconhecimento, que é o feedback certo sobre esforço. O feedback não é sobre inteligência, a gente tratou um pouco disso na mentalidade de crescimento e mentalidade fixa com aquele livro da doutora Carol Dweck. Então é sobre o esforço, valorizar o esforço. Compartilhar uma frase com vocês aqui, do David Ausubel. Se eu tivesse que reduzir toda a psicologia educacional a apenas um princípio, eu diria o seguinte, o fator único mais importante que influencia a aprendizagem é o que o aluno já sabe. Verifique isso, ensine-o de acordo. É simples e objetivo. Então, avaliação formativa. Todas as atividades para os alunos são pensadas para me informar o que eles sabem. Então, eu queria compartilhar com vocês uma melhor prática que está sendo utilizada de forma remota, né? Então, todas as atividades me informam o que eles sabem mais ou menos e o que eles não sabem, né? E aí isso é bem óbvio, a gente trabalha nessa perspectiva, mas eu quero dar um exemplo mais específico sobre isso. Por exemplo, em uma atividade de 10 questões, né? Da primeira à quinta questão, alunos que sabem o básico conseguem completar ela com facilidade. Alunos que sabem o intermediário vão até a sétima questão. E alunos que sabem um pouco mais, sabem o avançado daquele conteúdo que eu estou querendo entregar, conseguem completar até a 10ª questão. Então, sobre essa perspectiva, a gente precisa avaliar a nossa expectativa. O que nós estamos esperando dos nossos alunos, né? Porque se a gente espera que eles completem tudo e eles não conseguem, o que isso nos informa? Então, pensar nessa avaliação, nessa atividade, de forma que ela consiga nos dar mais informação do que atualmente ela pode estar nos dando, ok? E aí a gente precisa trabalhar também uma outra perspectiva, que agora a gente tem a expectativa dos pais. A gente tem levado muito trabalho para as casas e a gente tem trabalhado em parceria com esses pais. A gente sempre precisou dessa parceria, mas atualmente a gente tem trabalhado isso de forma mais intencional. Eles não são os professores, eles não precisam ensinar os alunos, mas eles não podem fazer a tarefa pelos seus filhos, eles precisam ajudar o aluno a se esforçar. O empenho do pai é para que o aluno se esforce, para que ele atinja perseverança no processo de ensino-aprendizagem. Tudo bem se ele não conseguiu fazer tudo, né? A gente precisa definir essa expectativa com o pai. Nós estamos avaliando exatamente o que eles sabem, não sabem e sabem mais ou menos.
e elogie o esforço. Nós vamos conseguir, a gente precisa trabalhar em parceria com os pais. Então, nessa boa prática de avaliação formativa, a gente utiliza também algumas ferramentas que nos ajudam nesse processo de construção dessa avaliação, de saber mais ou menos, de não saber. E aí a gente traz essa perspectiva de uma taxonomia que foi muito utilizada e é muito utilizada, inclusive, na BNCC, a taxonomia de Bloom. A taxonomia de Bloom ela foi construída por um grupo de educadores em 1948, com o objetivo de classificar metas e objetivos educacionais. E eles definiram aí em 3 domínios, domínios cognitivo, domínio afetivo e domínio psicomotor. Extremamente interessante, a gente vai ter um e-book para a gente compartilhar com vocês, um artigo aí que bem prático, bem intencional, que vai ajudar bastante. Então vamos dar um exemplo um pouquinho de como utilizar a taxonomia de Bloom para definir uma atividade que possa nos informar o que os alunos sabem, o que os alunos sabem mais ou menos e o que os alunos não sabem, ok? Então, pensando aqui nessa lâmpada aqui e trabalhando com o exemplo dessa aplicação com o conteúdo de discriminação racial nos Estados Unidos. Está bem em voga esse conteúdo, então eu queria trazer ele aqui para a gente precisar e tratar isso com os alunos. Então, na primeira e na segunda parte ali, memorizar e compreender. O conteúdo ficaria, ou as questões ficariam mais ou menos assim. Memorizar. Que dia Martin Luther King pronunciou o discurso I Have a Dream, Foi o discurso famoso dele que ele fez ali no Capitólio, nos Estados Unidos. Segunda parte, Então, depois de memorizar, você eleva o nível. Na taxonomia, você vai elevando a partir dos verbos, Compreender. Então, que mensagem Martin Luther King tentou fazer em seu pronunciamento? Vamos subindo. Aplicar. Trace uma linha de tempo ilustrando os eventos marcantes na luta contra a discriminação racial nos Estados Unidos. Está vendo que eu estou aprofundando sobre o conteúdo. Primeiro eu só queria saber se ele sabe alguma coisa, sabe alguma data, sabe de forma inicial, ele conhece. Agora já estou começando a trabalhar uma aplicação, um aprofundamento desse mesmo conteúdo. Analisar de que maneira o discurso de Martin Luther King promoveu o movimento pelos direitos civis. Avaliar, dentre os meios utilizados por Rosa Parks, que foi aquela mulher precursora no processo dessa luta de discriminação racial, e Martin Luther King, dentre os meios utilizados por Rosa Parks e Martin Luther King, para lutar contra o racismo, quais você considera mais eficazes e por quê? E criar, que mensagem Martin Luther King tentou fazer em seu pronunciamento? Está vendo que a taxonomia ajuda a gente a aprofundar no questionamento. Então aqui, se a gente for voltar, os meus alunos aí que têm um nível sobre esse conteúdo básico ou que sabem o mínimo aí nesse processo, eles saberiam, por exemplo, sobre responder essa pergunta de memorização e essa pergunta de compreensão. No nível intermediário, eu teria alunos que conseguem responder essas perguntas de aplicação e de fazer análise. E no terceiro nível, o nível mais avançado, eu teria alunos que conseguiriam fazer uma boa avaliação e até criar um processo a partir desse conteúdo prévio alcançado. Então eu consigo separar os meus alunos aí em alunos de nível básico, de nível intermediário e de nível avançado, Então, recapitulando, o que nós vimos nessa aula, Engajamento é igual a realização mais reconhecimento. Compartilhar uma melhor prática no processo de avaliação formativa remota, promovendo atividades que a gente consiga avaliar o que os alunos sabem mais ou menos, ou não sabem, utilizando também uma ferramenta aí de taxonomia do Bloom. Avaliando o nível dos alunos em básico, intermediário e avançado, porque aí a gente consegue definir estratégias melhores no processo de entrega de conteúdo de aprendizagem desses alunos. A gente tem que relacionar as duas coisas, E um e-book, taxonomia do Bloom e uma imagem modelo. Aquela imagem eu vou trazer para vocês de exemplo lá do conteúdo do Martin Luther King. Depois dessa aula também, nessa página, a gente vai ter um outro vídeo de um parceiro nosso aqui, o Thiago, que vai trabalhar uma avaliação formativa na prática, de como utilizar uma ferramenta gratuita do Google Form e construir uma avaliação formativa intuitiva com feedback do conteúdo imediato. Então, uma ferramenta muito boa, uma prática muito boa, ok? Gostaria que vocês assistissem esse vídeo também. Então, até a próxima aula, a gente vai falar sobre uma ferramenta prática para a gente poder trabalhar a avaliação visual e o engajamento dos alunos no nosso processo de abordando as lacunas acadêmicas
Até lá!